A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Escola Bíblica Dominical Lição 08. O ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. Texto principal. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. MT 5.14. Resumo da lição: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida. Objetivos: conscientizar de que os santos são bem-aventurados, destacar que a santidade está diretamente relacionada com a prática da justiça e da solidariedade, mostrar a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. Introdução. Na lição deste domingo, veremos no Evangelho de Mateus os ensinos práticos de Jesus no Sermão do Monte. Este sermão é um dos 5 grandes discursos deste Evangelho. Ele expõe os ensinos de Jesus sobre uma vida de santificação. Neste estudo serão destacados o poder do testemunho do crente como sal da terra e luz do mundo, e a prática da justiça para a glória de Deus. E os santos são bem-aventurados. Os bem-aventurados. MT 5.1-12. Na abertura do Sermão do Monte encontramos 8 bem-aventuranças. Como entender o reino, e a promessa de que os pobres e os excluídos seriam felizes. Os pobres e os que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade nos ensinos de Cristo. Os aflitos encontrariam conforto e justiça sendo confortados pelo amor de Deus. Jesus Cristo inicia a proclamação do reino de Deus indicando o caminho da felicidade do Senhor, é sua força e a formoseia o seu rosto. NI 8:10, PV 15:13. 2. Os santos são sal da terra e luz do mundo. MT 5:13-16. As pessoas que se comprometem com os ensinos de Jesus, e os vivendo em seu dia a dia, são o sal da terra e a luz do mundo. Na concepção bíblica, o sal serve para temperar o alimento. Jó 6:6. Está relacionado às ofertas. LV 2:13, e purifica a água. 2 RS 2:19-22. 3. O contraste entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. Jesus critica a justiça propagada pelos líderes religiosos da época. Estes, com base em uma interpretação equivocada das Escrituras, diziam ser prósperos, porque eram justos e santificados. Segunda, a santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade. 1. Dar esmola por amor e não por ostentação. MT 6.13. No Sermão do Monte, Jesus revelou que a generosidade em socorrer os necessitados é um dever dos súditos do reino de Deus. Na época de Jesus, existia uma cultura de dar esmolas e se fazer visto por todos. 2. Orar em secreto. MT 6.5-6. Algumas pessoas, quando oram em público, têm a tendência de se preocupar com o que vão falar. Fazem isso como se o importante fosse a aprovação da sua oração pelos ouvintes ou a demonstração de sua habilidade linguística ou conhecimentos teológicos. Os escribas e fariseus oravam para serem vistos. 3. O jejum deve ser acompanhado com práticas de justiça e solidariedade. A doação de esmolas, MT 6.13, a oração, MT 6.5-7, e o jejum, MT 6.16-18, eram práticas comuns dos judeus, ouvintes de Jesus. Ele inicia geralmente com a palavra quando, demonstrando que essa era uma prática comum. Todavia, Jesus adverte quanto às motivações durante essas práticas. Terceira, a eficácia do ensino de Jesus sobre a santidade. 1. A didática do ensino de Jesus. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente. Ele falava para um público diversificado e por um longo período sem cansá-lo, em locais sem a mínima estrutura, mas com uma didática que possibilitava o entendimento da maioria, se não de todos os ouvintes. Ao final, ele tinha a satisfação de vê-los saírem abismados com o ensino recebido. 2. A vida do crente deve ser construída sobre a rocha. AMT 7.24-27. Na conclusão do Sermão do Monte, Jesus utiliza o exemplo da construção de 2 casas, a primeira construída sobre a rocha por um homem prudente, que Jesus o assemelha com aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática, vivendo uma vida de santidade. 3. A autoridade do ensino está na coerência entre a teoria e a prática. AMT 728,29. Um dos grandes anseios dos judeus da época de Jesus era a chegada do reino de Deus, anunciado por séculos, e que alimentava as esperanças daquele povo subjugado pelos romanos.
Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que aqueles que vivem em santidade, experimentam a verdadeira alegria, que é fruto do Espírito e reflete a luz de Cristo. Jesus confrontou o ensino e a prática hipócrita dos escribas e fariseus e mostrou que, para viver uma vida de santidade, o crente precisa agir com justiça e solidariedade. O exemplo era sua própria vida e ministério. Hora da revisão. 1. O que encontramos na abertura do Sermão do Monte? 2. São quantas as bem-aventuranças? 3. Na concepção bíblica para que o sal serve? 4. O que está relacionado à figura do discípulo como o sal da terra? 5. Segundo a lição, o que deve levar o crente a dar esmolas?